Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e dos versículos de 1 até o 4. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. Amém? Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos, Deus, porque podemos estar mais um dia na Tua casa e queremos agora, Deus, te pedir que Tu venhas nos dar o entendimento do que é, Deus, o dom de profecia, o que é a profecia, para que, Senhor, o Teu povo nesta noite venha buscar esta bênção, para que, Senhor, toda a Tua igreja seja também, Deus, edificada para a glória do Teu nome. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça e dá-nos a Tua unção, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O que é a profecia? Essa palavra, profecia, ela vem da própria língua grega, que é profeteia, e que traduzida aqui no Novo Testamento, vem com o nome de profecia, e que é, na verdade, um pronunciamento, vamos dizer assim, divinamente inspirado e revelado por Deus. E profecia, então, ela é tão sobrenatural quanto as línguas. Só que é um pronunciamento que nós ouvimos de alguém que está falando numa língua desconhecida. E que esta língua desconhecida, se não tiver alguém que interprete através do dom de interpretação, não se, vamos dizer assim, considera uma profecia. Então, para que haja, na verdade, uma profecia, há um envolvimento dos dons espirituais, que é o dom, primeiramente a pessoa tem que ter o dom de línguas estranhas. E todo esse conjunto, para que isso aconteça, a pessoa e as pessoas necessariamente precisam ser batizadas com o Espírito Santo de Deus. Mas existe então alguém falando numa língua estranha, que é a língua dos anjos. Mas quando essa pessoa, ela está falando dela, orando e falando em línguas somente, ela está edificando a si mesma. Mas no momento em que ela está orando ou falando em línguas, se tem alguém, ou ela própria, tem o dom de interpretação das línguas, e ela então começa a interpretar aquela língua que é para que todos possam entender. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja de Corinto, porque todos nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja riquíssima nos dons espirituais. Mas hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, profecia tem trazido para muitas pessoas muita confusão, porque as pessoas não entendem que quando Deus dá o dom de profetizar,
ou o dom de interpretar as línguas, a pessoa, ela não pode se valer disto e sair por aí profetizando, porque precisa ter sim um acompanhamento, precisa ter coisas que nós vamos ver bem rapidamente nesta noite aqui. Então, há muitas pessoas que confundem dom, é totalmente diferente do ofício. E as Escrituras Sagradas, então, elas revelam para nós essa grande diferença entre o ofício do profeta e o dom de profecia. Porque a ordem do Novo Testamento é diferente da ordem do Velho Testamento. Porque o profeta do Velho Testamento é tão diferente do profeta do Novo Testamento quanto o sacerdote do Velho Testamento o é do sacerdote do Novo Testamento. Porque no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, somente alguns homens, eles eram escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Mas no Novo Testamento, todos nós somos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E isso nós encontramos lá no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Mas, semelhantemente também, no Velho Testamento, somente alguns eram escolhidos e designados para serem profetas e profetizarem. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 31, que todos podereis profetizar. Mas isso não quer dizer que todo mundo pode sair profetizando. Por quê? Porque há um ofício neotestamentário, e isso aqui é importante dizer, de profeta, que é diferente do dom de profecia. Embora ambos sejam denominados dons, um é dom de Cristo para a igreja, enquanto o outro é dom do Espírito Santo para um membro individual do corpo. E quando nós vamos ver lá na epístola de Paulo aos Efésios, né, lá no capítulo 4, Cristo, ele concedeu uns, né, para serem profetas, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 31, nós vemos o que lá? Que isso, todos podem profetizar, mas existem, vamos dizer assim, ordens, existe, vamos dizer assim, coisas que nós precisamos ver na palavra para que a gente siga e não venha fazer confusão. Não sejamos confundidos e nem venhamos a confundir ninguém. Por quê, irmãos? Eu quero dizer que nós precisamos saber diferenciar muito bem isso. Ou seja, quando você sabe que você está diante de um homem ou de uma mulher que é considerado profeta ou profetisa do Senhor. Isso é um ofício. É um ofício. Jesus, ele tinha os 3 ofícios. E quais eram os 3 ofícios que Jesus tinha? Ele era o quê? Rei, profeta e sacerdote. Então, quando nós recebemos, quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele é o batizador. E quando ele nos batiza com o Espírito Santo, ele nos dá, à medida em que nós vamos buscando a Deus, porque tem que se buscar, né? Não adianta, tem que ter uma busca constante, uma busca frequente. Você tem que querer receber da parte de Deus os dons do Espírito Santo. Porque se você não buscar isso, a Bíblia não diz, buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, por exemplo, existem aqui, eu vou citar aqui 4 provas aqui, que são, vamos dizer assim, são claras e são irrefutáveis com relação ao que é um genuíno, como eu vou dizer assim, ofício de profeta. Por quê? Cristo, ele não estabeleceu para a igreja ser o quê? O corpo dele. Nós não somos o corpo de Cristo? Somos. Pois bem, e no Novo Testamento não dá base para a operação de profetas independentes que sejam inaceitáveis aos demais crentes cheios do Espírito Santo. O profeta, ele é parte da igreja e responsável a ela. Quantos alcançaram isso que eu acabei de falar? Ou seja, Deus, ele levanta na igreja, pode levantar um profeta, mas para o corpo de Cristo, não é para ele sair sozinho por aí profetizando. Porque isso é que tem dado confusão. E é isso que a gente precisa ensinar ao povo. É essa a preocupação. A segunda coisa, nós precisamos reconhecer este ofício. Por exemplo, quando outros profetas genuinamente comprovados vêm endossar o seu ministério, quando alguém reconhece, não é você dizer que eu sou profeta do Senhor. É alguém chegar e dizer assim, ali vai um profeta de Deus. Porque tudo aquilo que Deus coloca na boca dele se cumpre. Uma terceira coisa que a gente precisa entender sobre o ofício de profeta é que as suas profecias se cumprem. Elas se cumprem, ou elas se cumprirão. Por quê? Existe uma quarta coisa que nós precisamos compreender. Se o ministério ou o ofício do profeta está associado à fundação de igrejas e ao equipamento dos crentes para exercer o ministério, então, verdadeiramente, aquilo que está acontecendo e que está se trazendo edificação para o corpo, então verdadeiramente é uma profecia, é um profeta. Porque sabe, irmãos, o que nós temos visto ao longo dos anos? Pessoas que pegam a Bíblia, saem por aí, vão fazer visitas na casa de irmãos, e chegam lá, ou porque sabem de um problema, ou porque não sabem, mas não tem um acompanhamento, começa a dizer que Deus está falando, e aí gera problemas. Então, o que a gente precisa compreender, o que a profecia não é que existem alguns desentendimentos a respeito da profecia. A profecia não deve ser confundida com pregação. Muitos hoje insistem em dizer que a profecia na Bíblia se refere à pregação. E isto destitui o dom do seu caráter sobrenatural. E não é. A palavra de Deus, ela é a profecia. Porque Deus, quando inspirou os homens, começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Então, a palavra de Deus em si, ela é uma profecia. Mas isto não quer dizer que o dom de profecia acabou. Nós não podemos ser extremistas. Quantos estão entendendo isso? Então, nós que somos pentecostais, precisamos ter esse zelo
Porque nós não podemos botar palavras na boca de Deus, porque Ele não se responsabiliza por aquilo que Ele não fala. Ele não se responsabiliza por aquilo que Ele não diz. Mas Ele nos responsabiliza quando falamos que Ele está falando quando Ele não está. Quantos entenderam isso? Então, nós precisamos compreender isso com clareza e buscar isto. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, a pregação nada mais é do que um ensinamento que geralmente vem através de um resultado. Quando você ouve, você medita. E a oração, no caso, que está, vamos dizer assim, implícita na palavra de Deus, em conjunto com, vamos dizer assim, a pregação, isso faz com que o poder de Deus se manifeste. Mas isso não é a profecia, não é o dom de profetizar, e não é o dom de profecia, como muitos às vezes confundem. Então, o que a gente precisa entender, para a gente buscar, é o seguinte: quem é que habita em nós? Não é o Espírito Santo? Então vamos agora entender com clareza isso aqui. A palavra de Deus diz que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando nós profetizamos e falamos, pegamos um texto da palavra de Deus, utilizamos o texto e citamos ele, nós estamos se utilizando do poder da palavra de Deus e levando uma palavra que nós podemos dizer sim, profética. Mas nós estamos aqui reunidos. O Espírito Santo tem necessidade de falar algo que está acontecendo e que às vezes a pessoa não está sabendo, ou que vai acontecer. Então, Deus, Ele sabe quem Ele pode usar. Ele vai falar de que maneira? Vamos entender isso aqui. Deus não é espírito. Amém, irmãos? Se Deus é espírito, e Ele habita aonde? No nosso espírito. Então, o Espírito de Deus, Ele fala ao nosso espírito. Mas quando Ele fala ao nosso espírito, nós temos uma alma. Nós só vamos entender aquilo quando o Espírito de Deus joga para a nossa alma. Você está entendendo? Mas se Ele joga isto no nosso espírito e não fala na linguagem que nós entendemos, Ele está falando em mistério, então alguém, ou você próprio, entra e fala numa língua estranha, que também é dada pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter a interpretação, que é o dom de interpretação das línguas. E aí toda a igreja começa a entender. Mas se tem alguém somente orando em línguas, essa pessoa, ou falando em línguas, ela está edificando a si mesmo. Mas quando Deus quer edificar toda a igreja, alguém é levantado e aí todos têm o entendimento. Quantos estão entendendo? Pois bem, então,
O que a gente precisa compreender aqui com clareza é algumas coisas que são importantíssimas aqui. E uma delas é a questão do que a gente pode compreender. A verdadeira profecia, quando alguém está profetizando pelo Espírito de Deus, ela tem, o dom de profecia, ela tem uma característica. E qual é a característica? Essa palavra, oikidome, ou edificação, é uma combinação de duas palavras gregas. Oikos, que significa casa, e dome, uma forma da palavra grega que significa construir. Portanto, edificação é para isso que a palavra de Deus nos diz que a profecia fala. Ela edifica. Ou seja, o uso desta palavra, ela indica que a profecia, ela contribui para o crescimento espiritual. Você pode dar glória a Deus? E a função deste dom aí, como todos os dons espirituais, é distinta da palavra escrita. E ao mesmo tempo, ela complementa ela. Quantos entenderam isso aqui? Então, a profecia, ela é para edificar. Como eu disse, né? Ou seja, uma casa, que é a origem dessa palavra, ela é o quê? Construída e edificada. Ou seja, então, a profecia, ela é o quê? Para edificar. Agora, não é para exortar também? Então, essa palavra exortação ou exortar é paraclesis, que significa chamar para perto. Vocês estão entendendo isso? É chamar para perto. E isto aqui tem um sentido muito interessante, porque a exortação, né, ela estimula os crentes a atingirem as alturas dos temas proféticos e chegar bem próximo de Deus. Mas tem pessoas que não gostam de ser exortadas. Porque todas as vezes que você estiver ouvindo uma profecia, e a Bíblia diz que o profeta não pode ser julgado, mas a profecia sim. Amém? Então, se alguém, a partir de hoje, estiver profetizando para você, tem que ter essa essência. Ou seja, ela exorta, ela edifica, exorta e consola. E essa palavra consolação é paramútia, né? Que significa falar bondosamente de forma suave a alguém. Olha que coisa interessante isso. Então, ela consola, ela exorta, edifica e consola. Agora, você receber uma palavra de alguém que só está te exortando, a gente não vai julgar o profeta, mas tem que julgar a profecia. Por exemplo, numa mensagem, nós estamos pregando. Eu não disse que a própria palavra, ela é uma profecia, mas quando você lê a sua Bíblia, às vezes tem textos da palavra de Deus que você está lendo, aí você começa a ler, aí você está sendo consolado. Mas existe um probleminha na sua vida que naquele texto Deus está usando para te exortar. Mas aí depois, né,
da edificação, da exortação, aí você recebe uma consolação. Isso na leitura da palavra. Então, quando você tem essa base, você não é confundido. E não confunde ninguém. Porque, irmãos, o que eu vejo é que a profecia, ela convence aos indoutos, aos incrédulos ou aos não instruídos, né? É o que diz aqui, ó, os versículos 25, 24 e 25 de 1 Coríntios 14, que diz assim, olha: mas se todos estiverem anunciando, na minha versão, a mensagem de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se converter do seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Isso é na minha versão. É como, por exemplo, você está em casa. Vou dar um exemplo clássico. Você está em casa. Você fez uma oração lá na sua casa. Pediu a Deus, estou dando um exemplo, uma solução para um problema seu. E você diz assim: Senhor, na sua oração lá, que nessa noite, quando eu chegar na tua casa, tu fales comigo que esse problema, tu vais me dar uma solução. Isso não pode acontecer? Então você pediu a Deus lá na sua casa, no seu quarto, falou com Deus e não falou com mais ninguém. Você veio para a igreja. Aí você chega na igreja, tem a mensagem, louvor, tá? De repente, Deus pode falar para você assim: minha serva, eu ouvi a tua oração. Aquilo que tu me pediu antes de sair de casa, eu vou te conceder. Você não está sendo edificada? Você não vai dar glória a Deus? Toda a igreja não vai dar glória a Deus? Porque você vai abrir a sua boca e vai depois testemunhar: eu saí de casa, pedi a Deus e Deus falou comigo. Mas se tiver um indouto, alguém no nosso meio que não é convertido ainda, Deus não pode falar com ele? Pode. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que no dia que uma pessoa que não é crente chegue na igreja, e naquele dia, dá um exemplo aqui, ele sofreu um assalto. Bandido lá botou a arma na cabeça dele, mas não matou ele. Levou tudo dele e foi embora. Mas ele vem para a igreja. Aí ele chega na igreja, aí Deus fala assim: hoje o diabo quis tirar a tua vida. Aquela arma eu não deixei que ele disparasse, porque para te trazer hoje aqui na minha casa e dizer que eu quero te salvar. Estou dando um exemplo. Ele não vai se converter? Vai se cumprir a palavra. Porque aquilo que está em segredo, em oculto, foi revelado. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. É como eu estava dizendo. E aí então, se é o Espírito Santo que faz essa maravilha, eu digo para você o seguinte: através da operação da profecia, esse indulto que eu acabei de dar um exemplo,
ele será convencido por todos, ele será julgado por todos, terá os segredos do seu coração manifestos, prostrar-se-á diante de Deus e vai se entregar, e vai adorar a Deus, e vai reconhecer que é o mais importante, que Deus de fato está no nosso meio. Então, irmãos, a pessoa, escute isso, que exerce este dom, ela é responsável pelo seu uso ou abuso. Olha o que diz aqui o versículo 32. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, que na minha versão é aqui, mas aí é profecia. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Então Deus não é Deus, né? Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Glória a Deus. Então, irmãos, eu digo para você o seguinte, que uma das coisas mais lindas na obra do Espírito Santo, ela tem a profecia, são os dons do Espírito Santo. Mas isto tudo deve ser muito bem examinado. Não é o Espírito Santo que dirige todas as coisas? É ou não é? Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o dom, a profecia, ela deve ser exercitada pela fé. Isso não significa profetizar pela fé, é operar no dom de profecia pela fé. Se Satanás puder destruir a sua fé, ele destruirá o exercício do seu dom. Existe maior fé para profetizar do que para falar em línguas. Porque a profecia é compreendida imediatamente pela congregação, irmãos. Enquanto as línguas só são compreendidas quando elas são interpretadas. Você está entendendo? Por exemplo, a revelação é uma profecia. Nós podemos dizer que a revelação é uma profecia. Deus está me falando, estou dando um exemplo, que tem uma pessoa aqui que está com uma dor de cabeça há 3 semanas. Quem é essa pessoa? Ali a pessoa sou eu, levanta a mão. Deus está te curando. Aquele que entregou não sabia, mas aquele que está dentro de nós, ele sabe tudo. Vocês compreenderam? Então, irmãos, é muito lindo, é muito bonito isso. Mas quando nós utilizamos deste dom com zelo. Então, irmãos, nós já falamos isto, que a profecia deve ser julgada. Está aqui, ó, versículo 29, está aqui, ó. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. É na minha versão. Não, você tem que julgar a profecia. Porque quem julga o profeta é Deus. Senão você está julgando. Aí você pode dizer assim, mas pastor, então eu estou entendendo essa ministração. Mas acontece que eu já tive uma experiência não muito boa nessa área. Eu recebi uma revelação, dá um exemplo aqui.
né? Recebi uma profecia. Eu estava com um parente meu com uma doença terminal. Recebi uma profecia que Deus estava curando e não curou, morreu. Você viu que então aquilo não foi Deus que falou. Porque Deus, ele se responsabiliza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a igreja hoje, do século 21, parece que ficou com medo de buscar isso. Ah, pastor, mas todo mundo, irmãos, vou falar uma coisa aqui que eu aprendi isso ao longo da minha caminhada. Quem tem o dom de profetizar, ou o dom de profecia, é para profetizar dentro da igreja, acompanhada pelo seu pastor, ou por alguém que tenha discernimento. Quantos entenderam? Porque, irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia nos alerta isso, que nós estamos vivendo últimos dias e o que tem mais por aí é espírito enganador. É verdade ou não é? Então, esses espíritos enganadores, eles falam através das pessoas com espíritos de adivinhação que se manifestam. Por exemplo, quando nós vemos lá um exemplo bíblico disso, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 17, nós vamos ver que ali existia um espírito imundo que falava através de uma moça. Lembra disso? Lembra ou não lembra? Pois é. Então, as suas palavras provavelmente seriam aceitas como uma profecia verdadeira. Se Paulo não tivesse o discernimento, o espírito maligno, né, na sua origem, né, iria confundir ele. Mas não. O espírito humano, uma pessoa pode profetizar do seu próprio coração ou da sua própria mente, ou deixar as suas próprias ideias, pensamentos pessoais ou opiniões influenciarem naquilo que ele está falando, né? Lá no profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16, nós lemos a respeito dos profetas que profetizavam dos seus próprios corações, falavam as visões dos seus corações, e não o que vem da boca de Deus. E lá no livro de Ezequiel, também no capítulo 12, no versículos 2 e 3, a manifestação espiritual de discernimento de espíritos é que nos capacita de julgar as fontes das mensagens proféticas. Por isso que nós ministramos, e estamos ministrando às sextas-feiras, já ministramos sobre os dons, sobre o discernimento espiritual, mas tem que continuar buscando. Pedir a Deus, o que eu preciso desse discernimento, para você discernir todas as coisas e de ninguém ser discernido. Vocês compreendem isso? Entendem isso? Porque quando a igreja ela estiver pronta, Deus pode fazer maravilhas. Amados, teria muitas coisas para falar, mas eu quero encerrar essa ministração dizendo o seguinte: a palavra de Deus diz que nós temos em nós um espírito por demais excelente. E a profecia, como eu acabei de dizer agora há pouco, ela está ligada diretamente
ao nosso espírito. Quando Deus fala, Ele falou no nosso espírito. Ele pode ou não mandar que a gente fale. Mas se Ele mandar, o nome dEle vai ser glorificado. Eu vou buscar nessa noite, com vocês aqui, esse dom de profecia. Mas tem que estar com a vida no altar. Tem que querer buscar, irmãos. Não é ficar com medo. Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus diz que com a unção do Espírito Santo, com a sua unção, ela nos ensina todas as coisas. E eu vou encerrar, concluir essa mensagem falando algo que é importantíssimo para você. Você sabe identificar a unção do Espírito de Deus em você? Quem é que sabe? Talvez a pessoa não saiba. Tudo que diz respeito aos dons espirituais, você sente a unção do Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia não diz que o mesmo Espírito, ele testifica com os nossos espíritos? Então, por exemplo, nós começamos a orar, daqui a pouco a unção começa a fluir, você começa a sentir aquela onda de unção. O irmão começa a falar em línguas. Aquela língua que ele está falando é porque Deus quer falar em espírito. Eu estou dizendo, quando Deus usa alguém e outro com o dom de interpretação, na hora em que ele soltou o mistério que ele está falando, eles devem estar sentindo a unção. E aquela unção que é dada a ele, é dada a você. Se ele ainda não tem o dom de interpretação, Deus vai dar a alguém que está. Então aquele que está recebendo está na unção, sentindo a mesma unção. E todos que estão ouvindo estão sentindo a mesma unção. Ah, mas tem profecia, tem revelação. É porque você não está ligado. Mas quando você está ligado e você sabe que uma manifestação que está acontecendo na casa de Deus vem de Deus, você sente a unção. Ah, mas e se eu não sentir, pastor? O problema não está com o Espírito de Deus, o problema está com você, e aí você tem que buscar. Quantos estão entendendo isso? Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos buscar os dons do Espírito Santo. Quantos têm medo aqui de buscar? Tem alguém que tem medo? E aí, mas já levantou, tem medo de buscar? Não, não pode buscar, não pode ter medo. Não pode ter medo. Você já pensou? Olha, Deus ele nos dá os dons para aquilo que nos é útil, para o que for útil. Irmãos, peça todo dia. Peça todo dia. Fala para o seu irmão assim, peça todo dia. A Bíblia não diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ah, mas eu já estou orando, já estou jejuando. Tantos anos, nada acontece. Continue batendo, que um dia Deus vai fazer. Porque Deus vai fazendo assim, ó. Vou te dar um segredo, só um segredo. Quando você pedir os dons do Espírito Santo, fala para Deus assim, ó: Senhor, se for
para que o teu nome seja glorificado através da minha vida, então eu quero. E aí, Deus vai te dando, mas sempre sabendo que importando que Ele cresça e que nós diminuamos. Nós não somos donos do Espírito, mas Ele é o nosso dono. Quantos vão aprender, estão aprendendo hoje e vão buscar mais? Meu irmão, faz como aquela mulher que importunava o juiz, batia sempre na porta dele. Ah, mas para que... Irmão, não se conforme, irmão. Tem crente... Você sabe por que a igreja do Senhor está mudando o foco hoje? Porque as pessoas estão se esquecendo da essência. Por isso é que nós temos que voltar às nossas origens. Porque à medida em que Deus for te dando, um dom vai complementando o outro. Mas isso não é para você crescer. Não é para você dizer assim, eu agora sou profeta. Não. Eu agora só sou servo. E nada mais. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção nesta agora. Eu quero te pedir, Deus, que o teu povo, compreendendo Deus, sabendo Deus, de todas essas verdades, Senhor, que nós possamos receber nesta hora, Senhor, o dom da profecia, ó Deus, mas para a glória do teu nome. Senhor, que o teu Espírito venha aperfeiçoar a tua igreja, Senhor, para que em tudo, Deus, o teu nome seja glorificado. Meu Deus, dá à tua igreja a humildade suficiente para compreender, Deus, que é através dos dons do teu Espírito que a tua igreja, ela cresce, ela é edificada. Senhor, glorifica o teu nome e tira, Deus, todo o medo, Pai, para buscarmos, Deus, o teu Espírito para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.